Olá, muito bom dia você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Muito bom dia, agronegócio. Hoje é segunda-feira, dia 24 de janeiro de 2022. Agora, 8 horas 43 minutos pelo horário oficial de Brasília. Está no ar a nossa abertura de mercado pelo Instagram, pelo YouTube do Notícias Agrícolas e também pelo nosso site noticiasagricolas.com.br. Lembrando que esta abertura de mercado tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de café do mundo. Senhoras e senhores, terminou essa conversa? É simples, vai para as redes sociais, seguir a Cochupé e vai ficar por dentro de tudo que acontece na cafeicultura brasileira e mundial. Feito assim? Mais um recadinho. Você que está nos acompanhando pelo noticiasagricolas.com.br e quiser fazer sua pergunta, mandar suas considerações, se está chovendo, se não está chovendo, quanto é que está a soja, quanto é que está o milho, faça a sua pergunta. Participe conosco pelo YouTube ou pelo Instagram. Mas aqui na nossa transmissão tem um botãozinho, abrir no YouTube. É simples, aí você vai para o YouTube, Notícias Agrícolas Oficial, e vai nos acompanhar por lá também, fechado assim? E aí a gente dá continuidade por aqui. Nos acompanha Letícia Guimarães, colhendo todas as considerações de vocês, os comentários e me mandando por aqui, aí eu vou respondendo. Aquilo que eu não consegui responder hoje, a gente vai respondendo ao longo da semana. Mando para os nossos especialistas e aí a gente depois vai respondendo vocês por aqui, tá certo? Vamos começar como a gente sempre faz com a nossa rodada de preços, bolsas internacionais, já que os nossos mercados não estão funcionando ainda, certo? Então vamos dar uma olhadinha aqui nas cotações das commodities agrícolas e as não agrícolas também, metálicas, energéticas, para entender como é que está o mercado começando a semana. A soja opera em queda, tem uma pequena baixa de 0,3% para 14 dólares e 900 por bushel, o milho 6 dólares e 13, caindo 0,2%. O trigo em campo positivo, sobe 0,6% de alta para valer 7 dólares e 84 por bushel. Já adianto que o trigo é um dos nossos assuntos hoje, porque ainda estão ali os temores crescentes sobre as questões geopolíticas envolvendo Rússia e Ucrânia, e a Rússia na iminência de invadir a Ucrânia ou não, já a gente vai dar mais detalhes sobre isso. Fique ligado, tá? Bolsa de Nova York agora. O café começa a semana caindo forte, 1,8% de baixa agora para 2 dólares e 33 mais 68 por libra peso. O açúcar tem 18 mais 74, com uma baixa também de 0,85%, 18 mais 74 por libra, repetindo. O algodão em alta, 0,9% de alta agora para 1 dólar e 21 mais 82 por libra. O petróleo em queda, uma queda tímida, tá? Não é nada muito forte. Mais cedo era mais intensa essa baixa. No WTI, a perda é de 0,13% para o barril valer 85 dólares e 300. No Brent, a baixa é mais tímida ainda, 0,07%, e o barril cotado a 87 dólares e 2. O mercado do petróleo também nessa tentativa de estabilidade para entender o que vai acontecer essa semana, entender quais serão as informações que ele vai absorver para continuar se movimentando. Na última semana, testou um ralizão, testou as máximas em 7 anos, não se esqueçam, e por conta disso tudo, a gente tem esse quadro aí de atenção para o mercado do petróleo, tá? Então, mantenha sua atenção sobre esse mercado, porque ele também. E essas questões todas, naturalmente, Rússia e Ucrânia, também vão intensificar todas essas preocupações aí do mercado do petróleo, também vai bater no mercado do petróleo toda essa situação, né? Então, estamos de olho, senhoras e senhores, estamos acompanhando. Pessoal, volto a dizer, tá? Vão mandando as suas perguntas, seus comentários, mande para mim sua cidade, seu estado, me diga de onde você está falando e não se esqueça de mandar também as suas condições climáticas. Se você quiser, manda se está chovendo, se está seco, se está colhendo, se não está, como é que está a situação aí na sua região, tá? Já já a gente vai falar também sobre a colheita da soja, vamos dar os números aí divulgados há pouco pela Pátria Agronegócios, e vamos entender isso já já. Bom, vamos olhar as outras commodities. Hoje, o gás natural continua subindo, tem alta de 0,4% e adianta, hein? Petróleo já mudou de lado. Brent e WTI passaram a subir. O ouro em alta, 0,4% de ganho também. Prata e cobre recuando, a prata perde 1% e o cobre 1,8%, tá? Vamos dar uma olhadinha também nos derivados de soja.
O óleo cai mais de 1%, vinha acompanhando o petróleo, mas também passando por um movimento de realização de lucros depois das altas da última semana. E o farelo tem uma pequena baixa aí, bem tímida, bem próximo da estabilidade, de 0,05%. Primeiro contrato do óleo, 62 centes mais 34 por libra peso. No primeiro contrato do farelo, são 392 dólares mais 50 por tonelada curta, tá? Vamos dar uma olhadinha também, senhoras e senhores, nos mercados asiáticos, levantamento da Agriinvest Commodities. Vamos agora lá para a China, Bolsa de Dalian, fechamento de mercados, tá? Farelo em alta, óleo, milho em queda. O suíno vivo também recuando, uma baixa de 2,8%. Atenção, volto a frisar, tenho falado muito sobre isso nos últimos dias. O que a gente vê no mercado suinocultor chinês impacta diretamente na sua demanda por soja, tá? Não se esqueçam que isso está intimamente ligado e essas compras mais cadenciadas de soja por parte dos chineses, ela está muito atrelada a essa movimentação aí mais tímida do mercado e dessa questão toda ligada à suinocultura, tá? Então vamos acompanhar essa situação. O minério de ferro também em queda, 0,4% de baixa para o minério de ferro na Bolsa de Dalian. E o óleo de... Deixa eu ver se temos aqui o óleo de palma, que eu queria trazer para vocês, mas acho que hoje não temos. Tudo bem, a gente vai trazer hoje uma matéria sobre óleos vegetais, porque é mais um momento importante desse mercado. Na semana passada falou-se muito sobre isso, mas também vamos ter que falar sobre a questão do feriado do Ano Novo Lunar na China, o mais importante, um dos mais longos e que movimenta muita gente. E não vamos movimentar muita gente esse ano por conta da Covid-19, da variante Ômicron e o grau de transmissão muito elevado, tá? Então, isso tudo está na conta, como eu falei. O mercado vai observando tudo isso, tá? Olha só o nosso resumo, levantamento da Agriinvest, mercado financeiro, para você entender o que a gente vai ter que olhar nessa segunda-feira, dia 24, tá? Bolsas em queda na Ásia e na Europa. Estados Unidos evacuando as famílias de militares e diplomatas da Ucrânia. A Casa Branca está em conversa com o Catar para aumentar o fornecimento de óleo para a Europa, porque se a Rússia invadir a Ucrânia, a Rússia pode cortar o fornecimento para os europeus ali em alguns locais e vai gerar desabastecimento. Então, o gás natural deve ter uma semana de volatilidade por conta dessa situação. O gasoduto russo lá é o mais importante e tudo mais. Então, essa questão da Rússia e da Ucrânia também pesa para o gás natural, tá? A OTAN autorizou o envio de mais tropas e armas em ajuda à Ucrânia. O Vladimir Putin acusa a OTAN de aumentar as tensões na região. Joe Biden continua acreditando que a Rússia vai sim avançar com a invasão e vai invadir a Ucrânia. Sobre clima, tá? Modelos de clima mostram muito calor e poucas chuvas até quinta-feira para o Paraguai. O Paraguai é um dos principais pontos de atenção para a soja agora, tá? Norte da Argentina e oeste da região sul do Brasil também podem receber algumas chuvas a partir de quinta-feira. Então, esse é um resumão da Agriinvest para a gente abrir aqui, desdobrar os nossos mercados nesta segunda-feira, senhoras e senhores. Tá certo? Vamos dar uma olhadinha aqui nos nossos comentários. O Diego nos mandando bom dia, o Erison Moura também, no estado de Rondônia, coisa boa, a gente vai para todo canto. Robertinha Cabral está de volta, hein, senhoras e senhores? Bom dia, minha amiga, tudo bem? Muito calor em São Paulo? Muito calor em São Paulo. O Adilson nos mandando bom dia, o Éder perguntando, o milho vai continuar subindo? Éder, segundo os especialistas de mercado, sim, mas a gente vai ter que monitorar o dólar, tá? A questão climática, vamos entender como vai ser a safrinha, mas, segundo os especialistas ouvidos aqui pelo Notícias Agrícolas, vamos no 2022 de preços em patamares elevados, tá? Em patamares mais altos. Já já a gente vai comentar um pouquinho mais sobre o mercado do milho. O Elvis nos manda bom dia também de São Paulo. Dona Neuza, bom dia. O Sertanejo Daniel, bom dia. O pessoal da Mineiro Corretora de Unai, Minas Gerais, 2 vizinhos no Paraná. E a cotação do milho para Rondon do Pará. Não temos essa praça, mas vamos buscar, tá? Mas o milho está ali alto, já eu trago uns preços aqui do interior do Brasil e a gente consegue te dar um panorama, tá? Pessoal da WR Agronegócios. E o Sertanejo Daniel, segue aí, muito conteúdo para os universitários, coisa boa. Se é conteúdo agro para os universitários, melhor ainda, não é verdade?
É a profissão do futuro, senhoras e senhores, né? Não se fala, mas hoje o profissional que está no campo tem que ter um grau de instrução, porque é um problema atrás do outro. É coisa que não se conhece, que aparece aqui lá naquele momento. Tem que estudar o tempo inteiro, e é isso aí. Esse é o Agro 4.0, minha gente. Vamos embora. Como está a colheita do feijão em Goiás? Vamos falar sobre isso, tá? Bom, vamos começar com a questão climática, né? Que eu acho que é uma situação que a gente vai ter que monitorar ainda. A safra da América do Sul está se concluindo, milho, verão e soja. E aí a gente já começa a tratar também dos dados da colheita da soja. Já já a gente vai mostrar, inclusive, o gráfico da Pátria Agronegócio para vocês, tá? Então, olha só, questão climática. Como é que foi o final de semana, tá? Levantamento da Laboro, do Grupo Labora. Segundo as informações da consultoria, o clima na América do Sul durante o final de semana foi de boas e importantes chuvas para a Argentina, chegou em províncias importantes, em regiões importantes de produção agrícola que vinham sofrendo há quase 2 meses sem chuvas, tá? 2 meses ininterruptos sem chuvas. Essas chuvas começaram a chegar já na semana passada e elas começam a não provocar um espaço muito amplo de recuperação das lavouras, mas ela aponta um espaço amplo de estancar as perdas. Vamos parar de perder, pelo menos, né? Segundo os especialistas. Então, onde essas chuvas chegaram? Províncias importantíssimas na zona núcleo de produção. Buenos Aires, Santa Fé e Córdoba. Segundo o seu Ginaldo Souza, diretor do Grupo Laboro e grande conhecedor da agricultura argentina, essas chuvas certamente estabilizarão as perdas agrícolas da soja e do milho, que depois de 2 meses registrando tempo seco e altas temperaturas com perdas acentuadas. Segundo o seu Ginaldo, vê-se agora a possibilidade de uma recuperação parcial, tá? Então, parte das perdas irreversíveis, já não dá mais para recuperar nada, e parte das lavouras, principalmente aquelas que foram plantadas mais tarde, podem se recuperar. Não se esqueça, Laboro e Notícias Agrícolas vão fazer um tour de safra pela Argentina a partir do dia 5 de fevereiro, de 5 a 12, tá? Então, nossa equipe vai com o time da Laboro e você pode participar dessa expedição, certo? No nosso site tem todas as informações sobre o Crop Tour da Laboro lá na Argentina. Você pode entender o investimento, como é que vai ser, o programa e tudo mais, os detalhes, o Reginaldo explicou tudo muito direitinho, e aí você pode entrar em contato com a Laboro para pegar essas informações, ou entrar em contato conosco também, se for mais fácil para ti, e aí a gente vai te direcionar lá para a Laboro, para que você tenha todas as informações, tá? Começa dia 5 de fevereiro e vai até o dia 12, e aí você vai com o seu Ginaldo, vai aprender todo dia, viu? Seu Ginaldo é, como eu falei, grande conhecedor da agricultura argentina, e o seu Ginaldo, quando ele vai levantar essas informações em loco, qual que é a grande diferença? Ele olha para os campos, ele fala, esse recupera, esse não recupera. Vai conversar com o produtor, vai entender que tipo de solo, quanto choveu, quanto não choveu, e assim vai, tá? Bom, esse foi o quadro para a Argentina no final de semana. Agora, aqui para o Brasil, senhoras e senhores, o Rio Grande do Sul voltou a fritar, mais de 40 graus de temperatura e pouquíssimas chuvas. No Paraguai, o cenário semelhante. Algumas chuvas novamente pontuais foram registradas ali para o Paraná, a parte de Santa Catarina, mas nada muito agressivo. Agora, para os próximos dias, né? A partir de quinta-feira, então, nós teremos continuidade desse tempo seco aí para partes do Brasil e do Paraguai até quinta-feira. A partir de quinta-feira, começa a mudar, as temperaturas dão uma quedinha e as chuvas começam a melhorar. Aí separei um conteúdo a Climatempo para a gente comentar, que é o seguinte, até quando vai o calor intenso no sul do Brasil, que nos diz a Climatempo. Depois de vários dias com temperaturas extremamente elevadas no sul do Brasil, a previsão já indica uma diminuição do calor. Olha aí a boa notícia. A redução das temperaturas vai acontecer por conta de uma nova frente fria que deve avançar e finalmente romper, graças a daí a notícia boa dessa segunda-feira, hein? Finalmente vai romper o bloqueio que impedia a passagem dos sistemas frontais. Todo mundo vai acender uma vela em agradecimento a essa frente fria, né? As máximas têm ficado próximas dos 40 graus em muitos municípios do Rio Grande do Sul, interior de Santa Catarina e Paraná, e até passado desse número em algumas cidades. Em Porto Alegre, a maior temperatura desde o início do verão, que foi em 21 de dezembro, foi de 40,1 graus no dia 16 de janeiro, tá? Essa temperatura está em quinto lugar entre as temperaturas
40,1 graus, senhoras e senhores. Está em quinto lugar entre as temperaturas mais altas aí já registradas na capital desde 1909, tá? Então é quente pra caracas. Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET. Como é que vai ser essa semana? Olha só, quente e com temporais isolados, nos informa a Climatempo. A semana vai seguir com várias horas de sol na região sul do Brasil e o calor ainda intenso nos próximos dias. Mesmo que de forma isolada, há condições para temporais por várias áreas do estado gaúcho, inclusive em Porto Alegre e no interior de Santa Catarina e também do Paraná. A partir de terça, a chuva atinge inclusive as capitais de Florianópolis e Curitiba. Na maioria das cidades, a chuva vai se concentrar entre a tarde e a noite até quarta-feira. Não se esqueçam, essas chuvas previstas até quarta-feira, elas ainda são manchadas de volumes pequenos e como o calor continua, né, elas são insuficientes para promover ali uma melhora efetiva nos campos. Por quê? Porque ela chega, tá um calor da bexiga, a chuva bate no solo e imediatamente ela evapora. Daí não dá para aproveitar. A planta não dá nem para tomar um golinho, né? Então, senhoras e senhores, tenham atenção a essas previsões. Isso tudo segue muito no foco do mercado de grãos e principalmente o mercado de soja, tá? Que é o que a gente vai discutir a partir de agora. Então, vamos ficar de olho. Deixa eu ver se eu deixei de responder alguma coisa. Deixa eu ver. Pessoal de Dourados conosco. Já temos dados aí do Boletim Focus, tá? Vamos trazer as projeções para a nossa economia e vamos falar sobre o mercado de boi também, tá? O Du Esponcheado nos pedindo o mercado de boi, vamos falar sobre o mercado de boi também, tá? Bom, falamos então do clima, tivemos aí nosso entendimento sobre a questão climática. Vamos entender também como vai ficar tudo isso para o mercado de soja, porque o principal driver ainda do mercado internacional de soja e naturalmente para nós aqui também é a questão climática para a América do Sul. Precisamos concluir a nossa safra, né? E qual é a situação até esse momento? Começamos a semana com preços acima dos 14 dólares por bushel nos contratos mais negociados, salvo agosto, que tem 13 dólares e 92, e operando no vermelho nessa segunda-feira, né? Então, agora, abrindo a tela de Chicago, que nós temos 14 dólares e 9 para o março, 14 e 11 para o maio, 14 e 17 para o maio, o julho 14 dólares e 20, o agosto 13 dólares e 92, as perdas variam de 4,5 a 7,75. Nestes que são os principais contratos. O que o mercado está refletindo? Principalmente um movimento de correção depois da alta forte da última semana. Na sequência, melhores condições de clima na Argentina, essas chuvas que chegaram à Argentina, que tinha uma situação muito crítica ao lado do Paraguai, elas pesam diretamente no mercado, por mais que, senhoras e senhores produtores que estão me ouvindo, quando eu digo choveu na Argentina, o mercado está recuando, não quer dizer que a Argentina vai colher uma safra recorde, tá? Pelo amor de Deus. Mas o mercado de commodities precisa de combustível para se mexer para cima e para baixo. É um mercado especulativo, né? Então, essas condições, essas chuvas do final de semana, elas vão pesar sobre o mercado. É natural, tá? Não se impressione, porque segundo Carlos Kogon, em entrevista ao Notícias Agrícolas na semana passada, ou na sexta-feira, né, fechamento de mercado, falou: este é um momento de preços altos, acomodados no patamar dos 14 dólares, pode testar níveis um pouquinho abaixo disso, mas vai seguir acompanhando muito de perto essa questão das perdas na América do Sul. Na avaliação do Carlos Kogon, são 25 milhões de toneladas. Na avaliação do Vladimir América do Sul, tá, senhoras e senhores? Pelo amor de Deus. Olhando para Brandalize Consulting, nós temos perdas de 37 milhões, e aí a gente vai divergir, é também normal, tá? Também partindo do princípio ali das estimativas iniciais de cada consultoria, e a gente vai ver o mercado tentar entender qual vai ser o tamanho real da nossa safra, até que ele entenda, até que a gente avance mais com a colheita, a nossa safra esteja mais consolidada, a gente vai ver o mercado bastante volátil, se mexer, olhar muito para esses mapas climáticos e tudo mais. E estamos acabando janeiro. Na sequência, em fevereiro, atenção aos números do USDA, que trazem ali naquele Agriculture Outlook Forum, todo fevereiro acontece. Que fórum é esse, Carla Mendes?
o USDA se reúne, faz uma espécie de coletiva de imprensa e traz os seus primeiros sentimentos, aquilo que está no coração do USDA sobre a safra americana. Então, historicamente, vai cruzar os dados e vai trazer os números. Isso vai mexer com o mercado? Vai. Aí o mercado vai começar a trabalhar com esses dados. Na sequência, vai até março, quando um novo reporte vai ser divulgado chamado Prospective Plantings, ou projeções de área de plantio. Esse sim é colhido em loco com os produtores. Quanto é que você quer plantar de soja? Quanto é que você quer plantar de milho? Quanto é que você vai plantar de trigo? Quanto é que você vai plantar de algodão? E aí vão fazer essas estimativas mais próximas da realidade da área de plantio. E neste ano, há muita expectativa sobre a área de plantio nos Estados Unidos devido aos elevadíssimos custos de produção. São os altos custos de produção que trazem essa preocupação e essa dificuldade de decisão do produtor americano. Só que, senhoras e senhores, já precisa começar a comprar semente, fertilizante, defensivo, sei lá o que mais vão comprar, e precisa comprar. E essa decisão vai impactar não só o mercado de grãos para definição da área, e esses números que a gente vai conhecer em fevereiro e março, aí começa o plantio, abril, maio, né? Principalmente para o milho, que começa mais cedo lá, e na sequência, isso vai impactar também no mercado de fertilizantes, no mercado de sementes, no mercado de insumos de uma forma geral. Mas para a gente pesa muito a questão dos fertilizantes e dos defensivos, porque assim como nós, os americanos também são francos importadores de fertilizantes, né? Não são autossuficientes. Então, no mercado de grãos, aí isso vale para milho, isso vale para trigo também, não se localiza só na soja, não se concentra só na soja. Vamos ter que olhar quanto é que os americanos vão plantar de milho e de soja. Naturalmente de trigo, mas eles ainda estão concluindo a safra de verão de trigo e tudo mais. E aqui o nosso assunto agora é mais a soja, né? E é isso que impacta na formação do nosso preço. Mas essas decisões tomadas pelo produtor americano, a partir de agora, vão dizer muito sobre como é que as coisas vão se dar para o mercado a partir desses próximos meses. Então, você tem que estar atento ao que está acontecendo nos Estados Unidos também. A gente vai te manter atualizado de tudo por aqui, tá? Então, esses são os principais drivers aí do mercado de grãos internacional para esse momento, segundo os analistas e consultores de mercado. Fora o comportamento de farelo e de óleo, tá? Hoje o óleo está caindo, mas os óleos vegetais, o óleo de soja está caindo em Chicago, mas os óleos vegetais têm um momento muito positivo, eles têm, né, o mercado de óleos tem um fundamento sólido de alta, uma demanda forte, uma demanda crescente e estoques apertados, e matéria-prima pouca para fazer óleo de soja, de canola, de palma. Então, hoje a gente vai detalhar numa matéria bem legal para vocês aqui no Notícias Agrícolas essa questão, tá? Virando a chave para os nossos mercados, vamos falar de soja e milho. O mercado de soja, ele vê uma movimentação também bastante interessante dos preços, porque não só há um reflexo do que se dá em Chicago, mas internamente nós temos uma disputa muito mais prematura do que em outros anos, da demanda externa com a demanda interna. Então, a demanda interna vem pagando, inclusive, melhor do que a exportação muito mais cedo do que em outros anos. A gente está falando de indústrias do Rio Grande do Sul ofertando até R$190 por saca CIF, enquanto o Porto está levando soja a 182, até 185, R$86. Então, são até R$4, R$5, R$6 por saca a mais que a indústria nacional paga. Então, isso ajuda a manter os prêmios em alta, os preços elevados e a margem de renda do produtor brasileiro garantida. Até porque existe esse interesse comprador muito forte, mas o interesse vendedor muito tímido. O produtor brasileiro, ele está muito atento ao que ele vai efetivamente colher de soja, né, na safra 21-22. Quanto ele vai, com quanto de soja ele vai terminar a sua colheita. Então, senhoras e senhores, ele fica muito reticente e não vai adiante com a comercialização, porque justamente tem essa preocupação. Eu vou pedir para a Letícia dividir conosco aqui a notícia sobre a colheita de soja no Brasil, segundo os números da Pátria Agronegócio. Ó, já está na tua tela essa informação. Esses números foram divulgados na madrugada de hoje, né, na madrugada de domingo para segunda, e a Pátria Agronegócios nos aponta aí, ó,
4,38% da área de soja já colhida no Brasil, um número que fica bem acima do registrado no mesmo período do ano passado, quando era cerca de 0,7%, e esse avanço muito expressivo da colheita reflete imediatamente o avanço, o ritmo recorde de plantio que se registrou nessa temporada. Não se esqueça, o nosso plantio foi recorde esse ano. Então, quem lidera naturalmente os trabalhos de colheita é o estado de Mato Grosso, deveria ser o Paraná, porque é o primeiro a começar a plantar e plantou em ritmo recorde, mas as perdas, a necessidade de replantio e o Paraná é o estado que tem a situação mais crítica no Brasil, perde, né? Então, nós temos para o Mato Grosso 14,4% de área colhida contra 2,23% do ano passado e média de 9,6% para os últimos 5 anos, e para o Paraná 8,9% contra 0,1% de 2021. A média do estado paranaense é de 2,9%. O que nos diz a pátria? Nos próximos 7 dias, as chuvas voltam a se intensificar no centro-norte do país, mas a maturação das lavouras já está mais adiantada, devendo trazer maior avanço no ritmo de colheita da próxima semana, especialmente nos estados do Paraná, Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul. Então, temos aí uma projeção de intensificação desse ritmo da colheita, mas já estamos muito mais avançados do que no mesmo período da safra passada, tá? São 4,38% contra 0,7% do ano passado, quando o nosso plantio se atrasou demais, a colheita também, mas quando a gente compara isso a 2020, você vê que a gente está ali, ó, no limiar, na linha. Então, um pouquinho acima, mas em linha. Em 2020 era 4,6%, também 4,7%. E a média dos últimos 5 anos é de 3,7%. Então, tá mais ou menos tudo dentro da normalidade, salvo a condição do volume de soja que colheremos na totalidade e também em relação, se a gente observar, a qualidade dos grãos em alguns estados, como é o caso de Mato Grosso, Goiás. Tem algumas áreas que vão colher soja com uma qualidade inferior ao que se esperava por conta, aí nesse caso, Bahia, Tocantins, Piauí, aí nesse caso com o excesso de chuvas, tá? Aí esses estados trazem essa preocupação. Alguém perguntou, o João Fagundes, vem chuva generalizada para o Rio Grande do Sul? Ela não é generalizada ainda, mas a boa notícia, João, é que a frente fria que vai começar a avançar a partir ali do final desta semana, ela vai ter força para romper o bloqueio atmosférico. Aí sim, a gente tem uma condição melhor, tá? Então, essa é uma situação aí interessante da gente monitorar. Senhoras e senhores, para o milho, né? Vamos avançar aqui, que hoje tem muita notícia e, ao mesmo tempo, a gente tem também muita coisa para tratar, precisamos, né, trazer um resumo de tudo que está acontecendo. Quando a gente olha para o milho, o cenário é muito semelhante ao que se dá para a soja. Temos um interesse comprador forte, um interesse vendedor tímido e uma oferta menor do que o inicialmente estimado, porque o milho verão perdeu demais. Perdeu muito no sul do país, e há preocupações para a safrinha quando o assunto é a dificuldade de chegada dos insumos para a segunda safra de milho, principalmente ali para o centro-oeste, que já estaria começando o plantio da sua segunda safra do cereal. Então, atenção, tá? Segundo os especialistas, teremos, então, um ano importante para o milho, tá? De preços altos. Então, a gente está monitorando essa situação, monitorando isso que está acontecendo. Na semana passada, a B3 fechou encostadinha nos R$100. Vamos ver como é que está mexendo já as cotações nessa segunda-feira? Vamos abrir aqui. Bolsa Brasileira. Mercado futuro no Brasil. Mas não é Chicago, né, Carla Mendes? Troca de tabela. Agora sim. Bom, temos março, R$ 99,80. O maio, R$ 97,60, com uma alta de 0,3%. O julho, R$ 90,49, estável. E o setembro, R$ 90,02. Segundo o Vlamir Brandaliz, já era para a gente estar batendo coisa de R$ 106, tá? R$ 106 o comprador está oferecendo, não entrega milho, porque o produtor acha que vai subir um pouco mais. Essa é a sinalização que o mercado traz e a gente vai ver esse comportamento do produtor acontecer. O que você precisa fazer, né, numa situação como essa?
tenha ao seu lado um profissional de confiança, que vai te dar uma situação chamada comercialização eficiente, inteligente e protegida, tá? A sua comercialização precisa ser estruturada, ou seja, ela precisa ter um propósito para acontecer, né? Esteja protegido para participar do mercado. Se o mercado cair, você está protegido das baixas, se o mercado subir, você pode participar das altas. Essa é a inteligência de mercado que precisa ter, personalizada e adaptada para a tua gestão, para a tua localidade, para a tua realidade de oferta e demanda, para a realidade das tuas perdas, para a tua realidade de armazenagem. Tudo isso precisa ser adaptado e personalizado, tá? Mas precisa ser uma comercialização consciente, tá? Não se esqueça. Bom, seguimos por aqui. Vamos dar uma olhadinha nos nossos demais mercados. Eu vou começar com o café, porque é quem lidera as baixas ali no mercado internacional em Nova York, tá? Então temos aí a semana com o Arábica e o Conilon na Bolsa de Londres recuando mais de 1%, segundo informações já levantadas por Virginia Alves, o que pressiona as cotações na manhã desta segunda-feira, 24 de janeiro, é a comercialização da safra brasileira avançando um pouco mais. Olha só o que dizem os analistas do site internacional Barchart. Sinais de aumento nas vendas de café no Brasil impulsionaram a oferta de café e pesaram sobre os preços depois que a Safras e Mercado, nossa consultoria aqui no Brasil, né, consultoria brasileira, informou que os produtores brasileiros de café venderam 32% da sua safra de café 2022-23 em 14 de janeiro, bem acima dos 19% vendidos um ano antes. Então, até 14 de janeiro, 32% da safra 22-23 vendida. Este dado chegou ao mercado, as safras e mercado tem uma importância enorme aqui no Brasil e isso vai ser observado pelo mercado internacional. Quando trouxe esse dado, pesou sobre as cotações lá em Nova York e é por isso que a gente começa, então, segundo os especialistas, a semana com preços em queda. Vamos abrir as cotações? Vamos ver como é que estão os preços do café na Bolsa de Nova York, mercado do café arábica, tá? Março, 2 dólares e 33 mais 60 por libra, uma baixa de 1,8%. O maio, 2 dólares e 35 mais 35, perdendo 2,7%. O julho, 2 dólares e 33 mais 20. O setembro, 2 dólares e 32 mais 30, uma perda de 1,7% para os dois últimos contratos. Perceba que, apesar das baixas, temos ainda preços bem acima dos 2 dólares por libra peso, né? São preços historicamente altos e os fundamentos de alta para o café continuam, segundo explicam os analistas e consultores. O ponto de atenção é os números que chegam dificultando o entendimento da nossa safra. Na última semana, a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, trouxe uma projeção para a safra 22 de café do Brasil em 55,7 milhões de sacas. O mercado falou o que é, né? Porque tem café, tem cafezal para produzir esses café todos? Tem, não, vamos lá. Claro que os analistas, os consultores, os especialistas reagiram a esse número, trouxeram ali um questionamento, né? Mas nós sabemos do tamanho e da intensidade do conservadorismo da Conab, não é, senhoras e senhores? Então isso vai acontecer, né? O número inicialmente pesou sobre o mercado, depois o mercado voltou a subir porque conhece os seus fundamentos de alta. Então temos um mercado ainda sustentado em Nova York, mas cedendo às pressões aí de algumas informações importantes, como é o caso dessa comercialização nessa manhã de segunda-feira, o mercado reagindo a isso, tá bom? Deixa eu ver aqui, dona Eliana. Bom dia, Carla Mendes. E bom dia, agronegócio. Bom dia, dona Eliana. O Jarduli Máquinas, pessoal do Jarduli Máquinas, bom dia para vocês. E temos aqui no YouTube o seu João Batista dos Santos. Bom dia a todos, aqui em Canindé do São Francisco, Sergipe, um calor só. Excelente programa, parabéns. Obrigada, seu João Batista. E o Assis Souza, lá de Uberlândia, Minas Gerais. Excelentes informações. Muito obrigada. Vocês que fazem o nosso dia melhor. Essas informações são para vocês que nos acompanham por aqui. Tá certo? Bom, vamos falar um pouquinho do açúcar. Falamos do café. Vamos abrir aqui o mercado de açúcar, também em Bolsa de Nova York.
Dia de perdas, né? Temos aí baixas de 0,6% a 0,8% nos principais contratos negociados na Bolsa Norte-Americana. O março, 1800 mais 78 por libra peso. O maio, 18 mais 46. O julho, 1800 mais 23 por libra. E o outubro, 1800 mais 22. Perceba que nos vencimentos mais distantes, um pouquinho mais de pressão, né? Segundo o Jonathan Simeão, que já levantou as informações do mercado de açúcar aqui para nós, no Notícias Agrícolas, as cotações futuras do açúcar operavam com perdas moderadas nessa manhã de hoje, também na Bolsa de Londres. O mercado de açúcar em Londres acompanha as baixas de Nova York. Tem pressão do petróleo, do financeiro, além de seguir a safra nas principais origens. O mercado quer saber quanto é que vamos ter de açúcar esse ano, porque há projeção de um déficit, há projeção de uma safra que não vai alcançar todo o seu potencial aqui no Brasil por conta dos problemas climáticos que tivemos no ano passado. Em abril, quando começar a nova temporada, a gente vai ter um mercado mais claro, né? Olha só também o que nos diz o Jonathan Simeão. O mercado segue bastante atento às oscilações do financeiro, já que qualquer mudança de patamar nas cotações do petróleo podem influenciar diretamente a decisão sobre o mix que as usinas de cana vão adotar na safra 2022-23. Que decisões são essas? Vão fazer mais açúcar ou mais etanol, né? E isso vai pesar no mercado de açúcar e vai pesar no mercado de etanol. Pesar no sentido de influenciar, tá? Então, temos que ter atenção a essas informações também. O Ituri nos pergunta, qual a probabilidade da soja bater nos R$200? Toda, mas nenhuma, né? Por quê? Porque ainda existe uma incerteza muito grande de qual vai ser o tamanho da safra brasileira, né? Uma dificuldade da gente entender aí qual é o real volume de soja que não só a safra brasileira, mas a América do Sul vai entregar ao mercado. Quanto isso vai influenciar Chicago? Como é que vai se comportar o dólar? Então, existe essa mística, né? De, quanto é que vamos ter de soja, quanto é que não vamos ter e tudo mais. Então, tudo isso traz essa necessidade de entendimento. Vamos só reconectar a internet por aqui e a gente continua. Então, o Ituri, né? Vamos ter que olhar para isso. Segundo os especialistas, a gente teremos um ano à frente, ou temos um ano à frente, de um mercado muito consistente, né? De uma alta muito sólida, né? Isso quer dizer que o mercado vai chegar aos R$200? Não necessariamente, porque ele pode continuar subindo, bate no 190, como é o caso, já citei aqui hoje, das indústrias do Sul ofertando até R$190 por saca, pode chegar a 190, 190 e um pouquinho, e devolver um pouquinho. Vamos olhar os prêmios, vamos olhar tudo. Então, existe essa necessidade da gente monitorar, né? Mas a gente vai acompanhar. Então, cravar esses R$200 é difícil, né? Tem os analistas, os consultores de mercado cravam esse número, né? Que dirá eu, na minha modesta opinião. Então, existe espaço para isso? Existe. Tudo estará alinhado para que isso aconteça? Difícil dizer, né? Então vamos monitorar, vamos acompanhar, tá? Senhoras e senhores, 9 horas 20 minutos pelo horário oficial de Brasília. Vamos ver quais são os nossos destaques aqui nesta manhã de segunda-feira. Eu vou pedir para a Letícia compartilhar com vocês também uma informação sobre a gripe aviária e o surto infeliz e muito triste que está acontecendo na Europa com o abatimento de muitas e muitas aves. A notícia dessa segunda-feira é o abatimento de 216 mil aves na Holanda. O surto de gripe aviária por lá, como eu falei, na Europa é bastante severo, né? E a gente está de olho nessas informações. Então, a Letícia está compartilhando com vocês essa notícia da gripe aviária na Holanda. Foi um dos destaques que eu separei para vocês aqui. Olha só, autoridades descobriram um surto de uma cepa altamente contagiosa de gripe aviária em uma fazenda na Holanda e disseram que abateriam cerca de 170 mil frangos, segundo o Ministério da Agricultura, em um comunicado nesta segunda-feira, 24 de janeiro. Fazendas próximas da província de North Holland serão isoladas enquanto os testes para o vírus H5N1 são realizados e para estabelecer se ele se espalhou, tá? Então, vamos ter atenção. Essa informação já está disponível para você
aqui no Notícias Agrícolas, está aparecendo aí do seu ladinho, né? Então, é muito simples quando você quiser checar uma informação de granjeiros. Menu Notícias Granjeiros, tá? Vai checar essa informação e outras, incluindo o fechamento todos os dias feito pela Letícia, nossa especialista em proteínas animais, de mercado de frango e suínos. E bota aí na tua agenda que toda quinta-feira tem suinocultura independente e precisa monitorar o mercado de suínos. Tá numa ladeira abaixo, tá num momento muito duro, prejuízos muito altos, por animal passa de R$200, quando a gente olha para o mercado paulista, por exemplo, a gente está falando de R$200 mais por animal abatido. Custos de produção elevadíssimos, essas altas nos preços da soja e do milho vão apertar ainda mais as margens dos granjeiros e dos pecuaristas, tá? Então, já comentando um pouco sobre o mercado de proteínas animais, nós temos esse quadro e isso traz uma preocupação muito grande, tá? Enquanto a gente tem, né, essa dificuldade do produtor de soja, de milho, de perder essa produção no campo, o produtor de carne está perdendo dinheiro porque os preços estão elevadíssimos. O farelo tende a continuar caro, o milho tende a continuar caro e tudo isso promove um custo de produção muito alto. A gente está falando de uma necessidade de importar alguns suplementos, alguns aditivos para a ração. Estão caros. O dólar está acima ainda de 5, e vamos ver quanto é que está o dólar agora? R$5,49. Tá bem menor, tá bem mais menor, não, tá bem mais baixo do que a gente viu fechar 2021. Tá, já apresentou uma queda considerável. Mas tá falando de um dólar de 5,50 para importar insumos, senhoras e senhores, tá lá em cima. Então, atenção, tá? Isso vai pesar diretamente aí pro produtor de carnes de todas as naturezas, pro produtor de leite. O ano vai ser de margens muito apertadas, tá? Vamos acompanhar. Outra notícia importante desta manhã de segunda-feira, senhoras e senhores, o presidente Jair Bolsonaro aprovou o orçamento, eu ia falar vetou o orçamento, aprovou o orçamento, mas trouxe um veto aí de 3 bilhões e 200 milhões de reais para o orçamento de 2022 e liberou 1,7 bilhões para reajustes e 4,9 bilhões no fundo eleitoral. Tem também mais de 1 bilhão de reais destinado ao refinanciamento da dívida pública. Essa notícia também já está disponível para você no Notícias Agrícolas e está aparecendo aí para você na sua tela, tá? Então, veja que nós temos aí alguns destaques, vou dividir com vocês aqui algumas informações. Olha só, o presidente Jair Bolsonaro sancionou o orçamento de 2022 com a previsão de 1 bilhão e 700 milhões de reais para reajustes de servidores públicos, 4,9 bilhões para alimentar o fundo eleitoral, mas promoveu o veto de 3,2 bilhões de reais com o objetivo de recompor verbas de pessoal. O texto da lei foi publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira, com data retroativa referente à última sexta, que era o dia limite para que o presidente sancionasse o texto. Na sexta-feira mesmo, nós já tínhamos essas informações preliminares de que o Bolsonaro traria essa aprovação com esses vetos, justamente como aconteceram. Está bem alinhado com o que nós pudemos observar na sexta-feira, quando a especulação começou, as informações que não necessariamente vazam, mas às vezes são adiantadas para algumas agências de notícias, né, principalmente de maior alcance ali do governo, isso é bastante natural no jornalismo, e isso realmente aconteceu, tá? Então, mais detalhes, entenda, tá? O que o produtor Bolsonaro, não, o que o presidente Jair Bolsonaro divulgou nessa semana, né, nessa segunda-feira, o que ele vetou, o que ele aprovou, para onde está indo o seu dinheiro, tá? Esse dinheiro é teu. Presidente Jair Bolsonaro, que inclusive perdeu sua mãe na última semana, né? Dona Olinda, aos 94 anos. Grandes perdas tivemos aí nos últimos dias, né? A mãe do presidente Jair Bolsonaro, que, né, querendo ou não, 94 anos, espero que tenham sido bem vividos, com alguma dificuldade, como sabemos que tiveram, né? A família do presidente. Tivemos a perda da grande Elza Soares, tida como a voz do milênio, senhoras e senhores. Goste você ou não desta mulher, que era uma grande referência para a música do Brasil, né? Era uma voz única, a presença da Elza Soares era única, e perdemos aí a voz do milênio, como ela era classificada, intitulada, creditada, né? Enfim. Então tivemos perdas importantes aí nos últimos dias, né? Perdas que vão realmente fazer bastante falta. Bom,
Continuando aqui com as nossas notícias, eu quero chamar atenção também para o Boletim Focus. Agora são 9 horas e 26 minutos pelo horário oficial de Brasília, que foi divulgado, assim como é divulgado todas as segundas-feiras, com uma atualização das projeções para a nossa economia, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui no que nos mostram os economistas ouvidos pelo Boletim Focus. Essa tela já está aparecendo para você também, essa notícia estamos dividindo contigo, que nos acompanha pelo Bom Dia Agronegócio. O mercado voltou a elevar a projeção para a inflação nesse ano, indo mais além do teto da meta, de acordo com a pesquisa Focus divulgada pelo Banco Central hoje. O levantamento, realizado semanalmente, aponta que o IPCA deve encerrar 2022 com um avanço de 5,15%. Na semana passada, essa projeção veio em 5,09%. Tá? O resultado estimado para esse ano fica acima do teto da meta oficial, que é de 13,5%. No Brasil, na China, nos Estados Unidos, na França, no Reino Unido, em todo canto do país, a gente vê uma inflação muito difícil de ser controlada por conta dos preços e do custo de vida das populações, né? Em todo canto, respeitando cada um as suas proporções e as suas realidades. Os alimentos sobem muito, os combustíveis sobem muito, a energia sobe muito. Isso é a pandemia é uma variável importantíssima para essa situação. A questão climática, as perdas por seca, as perdas por excesso de chuva, a questão do Laninha, por exemplo, ela promove essa seca para nós aqui na metade sul da América do Sul, mas ela promove inundações e cheias e chuvas em muito excesso para a Ásia, por exemplo, onde se perde muita palma, o óleo de palma, que é o óleo mais consumido no mundo, ele puxa muito forte, puxa os demais óleos vegetais, isso impacta diretamente na inflação de todos os países. A Índia é a maior importadora mundial de óleos vegetais, então vai sentir a inflação. A China vem na sequência, vai sentir a inflação. E assim, senhoras e senhores, sucessivamente, as economias emergentes sentem mais agressivamente. A Argentina está afundada numa crise, numa inflação altíssima, fora todos os outros problemas financeiros. Então, não é só no Brasil que a inflação está muito acima do teto da meta. E como explicou a Zeina Latif, não só uma vez, mas mais de uma vez, inclusive deu entrevista a este site na última sexta-feira, uma das maiores economistas desse país, eu sempre falo sobre isso, ela trouxe essa explicação bastante... Podemos também compartilhar essa tela? Podemos. Entrevista de Zeina Latif ao Notícias Agrícolas. Se vocês quiserem seguir o caminho, vai aparecer para vocês, tá? A Letícia vai dividir com vocês por aí como é que vocês chegam ao vídeo da Zeina. Ó, lá no nosso menu, que é bem embaixo ali né, a nossa barrinha horizontal com as nossas editorias e tudo aquilo que a gente te oferece, menu, vídeos, vai clicar em política e economia, vai abrir a entrevista da Zeina Latif. Letícia tá te mostrando o caminho bonitinho aí do seu lado, tá? Então, ela trouxe essa condição, falou bastante sobre persistência da inflação. Ela fala que a Zeina usa essa seguinte expressão: é uma inflação muito teimosa, muito persistente, difícil de ser controlada. Fala sobre a volatilidade do dólar, a alta dos juros e os limitadores do crescimento econômico para o Brasil em 2022. Excelente entrevista da Zeina, como sempre, e lindamente conduzida por Alexander Horta, né, nosso chefe de redação aqui do Notícias Agrícolas, tá? Então, acompanhe essa entrevista, tá aparecendo aí na tua tela, ela tá disponível para você no Notícias Agrícolas e é muito atual, vai te ajudar a entender todo esse cenário macroeconômico do Brasil que impacta diretamente no seu dia a dia, no dia a dia da sua produção, no dia a dia da formação dos seus custos de produção, que deverão ser os mais caros em mais de 20 anos, os mais altos em mais de 20 anos. Tenha atenção, tá? Bom, 9 horas e 31 minutos pelo horário oficial de Brasília, vamos checar as nossas notícias de hoje para a gente concluir o nosso Bom Dia Agronegócio, certo? Algumas notícias dessa manhã de segunda-feira, vamos abrir por aqui. Deixa eu só fechar algumas coisas por aqui, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A internet às vezes deixa a gente na mão, né? Mas não tem problema, porque a gente está aqui, ó, trazendo informação para você e é isso que nos importa. Aliás, bom dia para o senhor Luiz Nascimento, que nos mandou bom dia por aqui, e a você que nos acompanha pelo YouTube também, muito obrigada. A Vitória Notário, bom dia, aqui no Rio Grande do Sul o calor está insuportável. Eu bem imagino, viu?
Vitória e amigos. Eu bem imagino. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui e a gente consegue conversar sobre as nossas notícias, o que já é notícia nesta manhã de segunda-feira. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom, todas essas informações que eu dei para vocês aqui nessa manhã de hoje, gente, já está tudo em linha e disponível para vocês por aqui, tá? Mercados de milho, soja, café e açúcar já abertos para você. Milho, B3 abre a segunda-feira com março 22 batendo os R$100. Acabou de sair, hein? Notícia fresquinha. Batemos os R$100. Dá para a gente dividir essa tela? Tá na tela. Isso aqui, gente, aqui é... Vocês sabem o Projac da Globo? Vamos além. Isso aqui é maluquice. Dólar avança ante real com a versão global a risco. Acabei de falar sobre isso, hein? Mercado avalia a sanção do orçamento de 2022. Mato Grosso, colheita da soja chega... Mentira. Colheita da soja chega a 5% da área no Brasil, projeta AG Rural, número um pouquinho mais avançado do que o da Pátria, né? A Pátria fala em 4,4% e falamos aqui, então, da AG Rural indicando 5%. Safra 21-22, atenção, exige cautela com percevejos marrom e barriga verde. Isso é uma praga, hein? Pelo amor de Deus, cuidem. É preciso reagir ao clima. Todos contra Bolsonaro. Análise do professor Paulo Moura, cientista político do canal Dextra, tá? Já disponível para você também aqui no Notícias Agrícolas. Banco Central Chinês corta a taxa de recompensa reversa de 14 dias. E quero trazer algumas notas aqui do CPEA para vocês, que já foram divulgadas nesta segunda-feira, olhando para a agricultura hortifruti, tá? Produção de legumes e frutas. Mamão, chuvas ainda trazem consequências para as roças na Bahia. Gente, a Bahia é um dos principais produtores de mamão do país e as áreas atingidas foram severamente agredidas quando a gente fala da produção baiana de mamão, tá? Muito séria essa situação. Melão, chuvas retraem oferta e preços sobem no Vale. Maçã, baixo estoque e maior ritmo de vendas animam o classificador, o preço vai subir. Banana, preço da nanica se reduz no norte de Santa Catarina. Cebola, preços quase não se alteram em Ituporanga, uma das principais regiões produtoras de cebola do Brasil. Citros, mercado de citros segue em ritmo lento. Se lembram que eu recebi uma pergunta de limão Tahiti na semana passada? Por que o preço não reage? É mercado estável para a citricultura toda, tá? A gente está falando de limão também. Melancia, preços na roça atingem recorde histórico com oferta restrita. Atenção você que produz melancia. Manga, oferta de palmer já começa a diminuir em São Paulo. Cenoura, umidade do solo prejudica a qualidade das raízes mineiras. Alface, oferta em declínio, alavanca preço em São Paulo. Essa questão aqui da cenoura, né, qualidade das raízes mineiras, os solos em Minas Gerais estão completamente encharcados em todo o estado. Então, as estradas estão estourando, as obras estão sendo perdidas. Olha, Minas Gerais está pagando. Pelo amor de Deus. Vamos rezar por Minas Gerais para que eles não sofram mais nada, porque estão sofrendo demais. Alface, oferta em declínio, alavanca preços em São Paulo. Batata, com menos chuva, oferta aumenta e preço recua no atacado. É a fase que a gente chega no mercado, tá aquela batata bonita e completamente acessível, vai chegar na mesa do consumidor brasileiro, graças a Deus. Uva, com menor oferta, brancas sem semente se valorizam no Vale. Gente, quando a gente fala Vale, é Vale do São Francisco. Um dos locais de produção agropecuária desse país, com mais elevada tecnologia, investimento incrível, transformaram o sertão num polo fruticultor sensacional. Se você não conhece a fruticultura do Vale do São Francisco, procure saber, porque é uma coisa louca de linda. Tomate, reduz oferta de ponteiros em Itapeva, aqui em São Paulo. Produção também importante. Pessoal, 9 horas e 36 minutos pelo horário oficial de Brasília. Seguimos aí para o nosso finalzinho. 2 destaques da nossa agenda dessa segunda-feira. O USDA vai trazer os embarques semanais dos Estados Unidos de grãos e a SECEX, a Secretaria de Comércio Exterior, vai atualizar a nossa balança comercial. Então, a partir das 15 horas, horário de Brasília, você começa a receber aí os dados das nossas exportações. Carne de frango, carne suína, carne bovina, açúcar e milho e soja, tá? Tem tudo completinho para você por aqui. Fechado? Senhoras e senhores, vamos terminando por aqui. 9 horas e 36 minutos, hoje é segunda-feira. Te desejo uma excelente semana, te desejo um bom dia de trabalho, que você tenha bons resultados.
Oh, até me faltou a voz. Bons resultados. E a gente volta a se encontrar amanhã, a partir das 8h30, horário de Brasília. Já conecta aí nas nossas redes sociais e esteja conosco para a gente fazer essa abertura de mercado. Você seguir bem o seu dia, tomar boas decisões. Combinado? Boa segunda-feira para você. Até amanhã.